Dia 8 de setembro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. O casal ostentação ignora a tragédia do Sul e viaja para a Índia. É sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Porque, claro, não são poucos os motivos que nos faz apontar o dedo para o atual mandante do Brasil, pois além de transformar o dia 7 de setembro num verdadeiro palco militante, ele simplesmente viajou para a Índia, ignorando de vez a tragédia no sul do Brasil. Não bastasse o fracasso de público, ao invés do mandante brasileiro voltar seus olhos para o desespero do povo sulino, que ainda sofre com a tragédia do ciclone extratropical, ele preferiu simplesmente entrar mais uma vez em seu avião e partir em viagem para a Índia. Viagem essa que mais uma vez parecerá mais uma lua de mel, digamos assim, do casal, por conta da tamanha ostentação nos gastos bancados pelo povo, inclusive o povo do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que estão sofrendo com esse ciclone extratropical. Aliás, a própria Janja até escreveu em seu Twitter ontem à noite que a viagem seria longa e ela teria muito tempo para tuitar nas redes. Incrível, não é? Como pegou muito mal depois de várias críticas nas redes sociais, já que a imprensa nem mencionou o fato, né, do presidente viajar sem visitar o sul do Brasil. O vice-presidente Geraldo Alckmin juntou meia dúzia de ministros para visitar os estragos lá no sul brasileiro. Já se contabiliza ao menos 41 vidas perdidas nos até agora 77 municípios atingidos do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, Gramado, Bento Gonçalves, Cachoeiro do Sul, Gravataí, Canoas, entre outros, como também em Santa Catarina, incluindo Florianópolis, São Francisco do Sul, Garopaba, Itapoá e etc. Não estamos falando somente na tragédia com perdas de vidas humanas, mas também o prejuízo econômico que atingirá em cheio a vida de milhares de pessoas que por meses, se não for anos, ficarão aí sem o ganha-pão para sustentar suas famílias. Os postos de trabalho serão perdidos. Muitas empresas foram ao chão, lojas, centro comercial, pequenas empresas destruídas. E esse povo vai ficar sem trabalho, sem o sustento e principalmente sem o amparo do governo federal, que até hoje, para se ter uma ideia, nem sequer entregou verbas prometidas para socorrer os que sofreram com a tragédia lá em São Sebastião, no norte de São Paulo, no litoral norte de São Paulo. Isso aconteceu no início do ano, onde 64 pessoas perderam a vida. Nada disso é mais importante que levantar voo para mais uma aventura, onde o casal se hospedará, evidentemente, no hotel mais luxuoso em Nova Delhi, né? Muito provavelmente, e terá uma participação pífia no chamado G20, onde o Brasil receberá pela primeira vez a presidência do grupo, que não serve para absolutamente nada a não ser como uma forma figurativa, pois o atual governo não possui plano algum para apresentar nesse grupo G20, né? A não ser a mesma conversa de sempre: vamos salvar a Argentina, né? Vamos chamar a Venezuela de democracia. Vamos enaltecer a liberdade que se tem em Cuba. Tudo isso no imaginário da cabeça do atual mandante brasileiro, que até jabuticaba chupa dizendo que a árvore foi ele que plantou. Acredite quem quiser.
né? Certamente ele vai omitir o fato, por exemplo, lá na cúpula do G20, que Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, seu parceiro, por exemplo, dissolveu a ordem jesuíta no país, confiscando todos os bens e imóveis, transferindo tudo para o Estado. Além disso, mandou prender diversos padres da companhia religiosa. Era obrigação, como chefe de Estado, ao menos vir a público, ontem mesmo, ou até na véspera, já que a tragédia começou, me parece que no dia 6, dia 5 ou dia 6, lá no sul do Brasil, deveria vir a público, assim como fez na véspera do dia 7 de setembro, e transmitir as condolências do Estado brasileiro para o sul do Brasil, abrindo seus cofres para socorrer a quem paga os impostos. Ao invés de abrir cofres para emendas dos parlamentares, a fim de ver seus projetos aprovados. A postura de Luiz Inácio Lula da Silva contrasta com a adotada por ele mesmo no começo do ano, quando visitou Araraquara, em 8 de janeiro, após a cidade paulista sofrer fortes chuvas, mas que nem de perto chegou a ser comparado com a tragédia. Já que a tragédia programada estava lá em Brasília, nós sabemos. Falem bem ou falem mal, mas é nítida a diferença no tratamento com o povo quando nos lembramos do governo de Jair Messias Bolsonaro, que sobrevoou cidades atingidas por temporais no sul do estado da Bahia. Bahia, que sempre foi oposição a ele. Enquanto agora, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são oposição ao atual governo, sofre esta retaliação explícita do presidente brasileiro. O ciclone extratropical já superou a maior tragédia dos últimos 40 anos, quando 16 pessoas haviam morrido no mês de junho. Meus amigos, o que nós estamos vendo é uma fanfarra lá em Brasília. Estão agindo como se nada tivessem a perder. Quando muitos ficam dizendo, o governo precisa arrumar aí quase 200 bilhões para cobrir o déficit, né? Que já passou de 150 bilhões. Essas pessoas imaginam que o governo esteja preocupado. E eu digo por que não estão. Vocês já viram algum país ditatorial, comunista, se preocupar com a economia? Como está a economia da Argentina? Como está a economia de Cuba? Como está a economia da Venezuela? Todos acima dos 100% de inflação, com o povo empobrecido. Eles não estão preocupados com isso. E esses países que eu citei, incluindo também Nicarágua, são comunistas com ditaduras burras. Porque existem ditaduras como China e Rússia que não são burras, porque seus líderes, por mais que sejam comunistas e ditadores, não são burros. Eles se apegaram ao capitalismo também, abriram suas portas para o capitalismo, sabem fazer dinheiro. Enquanto esses, Argentina, Venezuela, Nicarágua, né, sabem fazer o quê? É desaparecer com as verbas públicas em prol de um projeto maior que não adianta nem começarmos a tentar explicar, porque senão esse vídeo levará 2, 3, 4 horas. Mas nós sabemos disso. Então toda essa chacota que eles fazem com a imprensa, dizendo que ontem havia 50 mil pessoas em Brasília. Muito bem. Eu pergunto, se havia 50 mil pessoas em Brasília ontem, como que manchetes de jornais estamparam
que na esplanada dos ministérios, em setembro do ano passado, haviam somente 100 mil pessoas, quando nós vimos aquele mar de girassol espalhado por todo o ministério. Sabe-se que chegou a 1 milhão de pessoas, mas lá haviam 100 mil. E ontem, que não havia ninguém, eles contabilizaram 50 mil. É uma lorota para inglês ver. Para inglês não, para petista ver. Para quem fez o L ver. E eu faço aqui, ó, desse jeito, ao contrário. Eu acho que está sendo ao contrário no vídeo, não sei. Porque, na verdade, esta fama de faz o L vai ficar na história. Não vai ser apagada. Pelo menos enquanto esse governo não mostrar por A mais B a que veio. Não apresentar projetos de governo, não apresentar obras para o país, não criarem projetos para o povo, ao invés de criar projetos para eles. Eles só trabalham na base do emenda parlamentar para se aprovar reforma disto, reforma daquilo, menos reforma das nossas vidas. Não existe reforma de ponte, reforma de estrada, reforma de escolas, reformas de hospitais. Não existe reforma nenhuma para o povo. É só lorota. Então, tudo que está acontecendo não é novidade para os conservadores, não é novidade nenhuma para nós. E ontem, então, começou mais uma aventura do casal Ostentação, que sabe-se lá quanto vai deixar de gastos lá na Índia. Enquanto isto, vamos orar para que o povo lá do Sul se restabeleça, para que sejam confortados nesse momento difícil e que suas vidas voltem ao normal o mais rápido possível. Por enquanto é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no Terra Brasilis News. Chamem os amigos para se inscreverem aqui também, né? Continuem dando uma força. Quem puder colaborar com o canal, eu agradeço. E desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.